Olá, boa tarde. Começando mais um programa PIC Saúde, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Hoje, nossa entrevistada é Maria Madalena Matos. Maria Madalena Matos, ela é filósofa e terapeuta Ayurveda. Ayurveda é uma filosofia indiana, uma filosofia de saúde da Índia, né? Hoje nós estamos aí com a Índia em moda, muita gente falando na Índia, novela da Índia, yoga, alimentação vegetariana, todas essas, tudo isso o Ocidente não deixa de, quando a gente fala nisso no Ocidente, na verdade todas essas práticas elas já são práticas milenares na Índia, muito antes do Ocidente mesmo, né, começar a existir a civilização ocidental. Essas práticas já eram milenares lá na Índia. E hoje, então, nós temos aqui uma pessoa especializada no assunto e que nós vamos conversar sobre isso, que você que está em casa vai aprender um pouquinho sobre como é que na Índia se tratam as doenças, como é que é a medicina indiana, que é bem diferente da nossa e que tem toda uma cultura baseada na prática da saúde e não no combate das doenças, né? Maria Madalena, boa tarde. Olá. Eu queria que você antes falasse um pouquinho de você, como é que foi a sua formação, como é que é o seu trabalho, como é que você chegou a Ayurveda, né? Como é que é a sua trajetória profissional? Bem, a minha trajetória profissional basicamente começou com o estudo, tentar mergulhar na espiritualidade, né? E eu comecei a perceber que nós estamos integrados, não tem como separar o corpo, a mente, o espírito, essas coisas estão integradas, e isso me levou a expandir a questão da espiritualidade para a saúde. E eu comecei a interligar as coisas, perceber a conexão que existiu entre elas e fatalmente acabei na filosofia. Foi quando eu me formei em filosofia, no decorrer, bem antes da filosofia e no decorrer do próprio processo da filosofia, eu estudei várias vertentes de cultivo da saúde, né? Shiatsu, medicina oriental, várias coisas, e foi sempre me dedicando a esse estudo. E um determinado momento, na realidade não fui eu que fui até o Ayurveda, foi o Ayurveda que veio até a mim. Eu tive conhecimento do primeiro curso que havia de pós-graduação no Brasil, em medicina Ayurveda, e de uma forma muito feliz para mim, eu fui aceita no curso e concluí a pós-graduação na FRJ em Medicina Ayurveda, e foi uma coisa muito prazerosa, foi um novo aprendizado que me trouxe um conhecimento muito grande, uma perspectiva diferente da saúde, mas que levava ao mesmo, era na realidade um caminho diferente para se alcançar as mesmas coisas, ou seja, abriu minha gama de possibilidades para poder não só me trabalhar como também como terapeuta, né? Uhum. Então, na verdade, o meu caminho foi esse, né, que eu agora estou estendendo para a filosofia clínica, estou me dedicando ao estudo da filosofia clínica, porque eu acho que as coisas funcionam bem juntas, se as pessoas souberem escolher o que é bom para si. Nem tudo é bom para todo mundo, mas certas coisas são boas para certas pessoas, então cada um, no caso, falando de mim como terapeuta, né, eu vou ter possibilidade de perceber o que seria o melhor caminho e o que pegar de cada ciência dessas para poder usar com a pessoa onde ela é mais adequada, né? Uhum. A ideia seria, pelo menos, a ideia que eu cultivo. Maria Madalena, vamos então começar a falar sobre a Ayurveda.
né? Ayurveda. O que é não é a, né? É o Ayurveda. O Ayurveda. Explica Na pra realidade gente. é a filosofia Ayurveda, mas a nível de palavra é o Ayurveda, né? O Ayurveda, eu acho que a melhor maneira para a gente começar a falar de Ayurveda assim, seria o seu significado real em sânscrito, né? Ayu é vida e Veda é conhecimento, ciência. Então, Ayurveda, na verdade, é a ciência da vida. Essa filosofia, os historiadores têm divergência sobre de quanto tempo, quão ela é antiga, né? Uns falam em 5.000 anos antes de Cristo, os outros em 2.700 anos de Cristo. Mas, na verdade, é uma ciência antiquíssima, o que, na realidade, uma coisa que eu acho interessante é que é uma coisa surpreendente para as pessoas. Porque, para mim, quando eu comecei a lidar, não no caso da Ayurveda, quando eu cheguei na Ayurveda eu já tinha esse conhecimento, mas quando eu lidei, por exemplo, quando eu comecei a estudar o I Ching, quando eu vi que aquilo ali tinha origem 2.700 anos antes de Cristo, aquilo para mim é uma surpresa, porque quando nova, o que eu achava era que a coisa mais antiga que a gente tinha era a Bíblia, não existiam documentos assim tão mais antigos, né? Mas quando eu cheguei no Ayurveda já não foi uma surpresa tão grande. A civilização indiana, né, segundo alguns documentos, ela chegou ao auge dela de evolução material, espiritual, 10.000 anos antes de Cristo. Pois é, quer dizer... Ela chegou ao auge, ela começou a decadência dela 10.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, você vê, para a maioria das pessoas que não tem assim, esse conhecimento, né, como para mim, muito tempo atrás, né, a Bíblia seria a coisa mais antiga que a gente poderia encontrar. Mas, de qualquer forma, ele é um conhecimento muito antigo, nisso não tem como... E todos eles também concordam na mitologia Ayurveda que esse conhecimento teria sido ministrado diretamente por o deus Brahma aos rishis, que eram os sábios da Índia. E aí, dali, esse conhecimento foi sendo transmitido até que um dia foi colocado nos Shastras, que seriam os documentos sagrados da Índia. E foi assim que o Ayurveda chegou até nós, foi através desses documentos. Na filosofia Ayurveda, tudo se originou em função... Os Shastras, eles são os mesmos, é o mesmo que Veda? Exatamente. Os Vedas são... Veda é conhecimento, são os livros sagrados, né? Ou pode se chamar de Shastras. Shastras seriam uma tradução assim, de livros sagrados. Né? Os registros, exatamente. Né? Registros com interferência divina, digamos, todos inspirados, né? Para a filosofia Ayurveda, tudo se originou dos 5 elementos. É aí que começa tudo. Né? 5 elementos? São éter, ar... Éter. Éter seria hoje, a mecânica quântica hoje é uma coisa interessante esse detalhe, que coisas que você lê nos Shastras antigos, você vê sendo mencionada como descobertas na mecânica quântica. E você fica assim, impressionado como é que é novo agora, se já se sabia lá atrás, antes. Mas muitas coisas eu já percebi isso, já estava lá. Quando eu estudo alguma coisa de relatividade, mecânica quântica, é uma coisa que eu gosto muito, e quando eu começo a ver isso, eu digo, gente, era isso mais ou menos que eles estavam falando. Então, éter seria mais ou menos... eu senti uma certa equivalência com... Não sei exatamente como, eles não sabem, uns dizem que é neutrinos, outros, mas seria esse componente escuro que permeia todo o nosso universo. Que está se estudando, negra, né? Seria a matéria negra. Física, hoje os físicos chamam de matéria negra. E que está lá, se é isso, que elemento seria, está-se ainda em estudos. Que na verdade não é um vazio, né? Não. Essa que foi a grande descoberta, eles achavam que era um vazio. Não é um vazio. Tanto é que havia, até como ainda hoje, no estudo do Ayurveda, muita gente pensa, mas éter não existe, éter é espaço. Não é. Éter é exatamente isso que eles estão tentando descobrir agora o que é, né? Quer dizer, você vê lá atrás já tinham esse conhecimento. Né? Então, esse seria o éter.
Depois teremos o ar, né? E depois o fogo, a água e a terra, né? Esses elementos combinados em proporções variáveis geraram tudo que existe no nosso universo. Na realidade, quando se fala no Ayurveda, nós usamos o termo dosha. Esse termo dosha, são 3 doshas que existem, Vata, Pitta e Kapha. Cada dosha desses é a combinação de 2 desses elementos da natureza. Então, todos os seres no cósmico, eles seriam formados pela combinação desses 3 doshas. 3 doshas. Seria como se fosse o nosso código genético. Na medida em que você nunca é um dosha só, você sempre é uma combinação dos 3. E essa combinação que vai fazer com que você seja você, né? E ninguém nunca vai ser igual a ninguém. Nós somos únicos, todos nós, no universo, cada um de nós você está falando, a gente pensa aqui, né? O código genético, ele também é feito por 3, né? Você vê as semelhanças. 3 proteínas, né? Também. Cada gene, ele é formado por uma sequência de 3 proteínas, né? Leucina, glutamina... Tem uma outra. Agora me fugiu o nome, mas assim, cada gene são 3 proteínas, né? Que vão formando aquela... De 3 em 3 se forma aquela cadeia que vai formando DNA, a cadeia, né? Exatamente, entendeu? Então, ou seja, os doshas que você já estava lá falou, atrás. Que eram 3. Né? Exatamente. E na realidade, essa formação, esse código genético original que nós temos, o Ayurveda chama de Prakriti, que seria essa formação genética original de cada um de nós. É Prakriti ou Prakriti? É Pakriti. 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 Alguns escrevem com outros escrevem com I. Até hoje... O Pakriti é a combinação. O Pakriti é a combinação original, individual de cada um de nós, tá? Desses 3 elementos. Seria, na nossa biologia, o que nós chamaríamos de fenótipo ou genótipo, né? Essa seria a combinação original de cada ser humano. Exatamente. A questão é que nós não vivemos isolados no mundo. Nós lidamos com o meio, lidamos com os outros, lidamos com nós mesmos, né? E o que acontece? Cada dosha, ele está, por exemplo, o Vata. Vata é ar e éter. Se o nosso ar e o nosso éter estiverem em equilíbrio, o Vata está equilibrado. Mas se no nosso convívio esse ar e esse éter entrarem em desequilíbrio, o dosha Vata entra em desequilíbrio. Ele pode ficar viciado, ele vai desequilibrar, tá? Quando a pessoa sofre essas interferências e no decorrer da sua vida não consegue sustentar o seu equilíbrio original, essa formação nova que vai ser gerada não vai mais se chamar Prakriti, vai se chamar Vikriti. Exatamente, na biologia é o genótipo e o fenótipo. Que vai ser a modificação. O genótipo é a combinação original genética de cada um. E o fenótipo é a interação do genótipo com o meio. Exatamente. Né? Que por exemplo, eu tenho uma pessoa de pele branca, mas ela entra em contato com o sol, a pele escurece, né? Então isso é um fenótipo, né? Isso. É um genótipo que mais o sol virou um fenótipo, que seria o Pakriti e o Vikriti, que também tem muito tempo antes da nossa genética, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que um dos aprendizados que eu acho que a gente tem que fazer no Ayurveda seria o de que nós, muitas vezes a pessoa diz, por exemplo, eu sou gorda. Ela pode não ser gorda, ela pode estar gorda. Uhum. Não, esse conceito de que nós não somos uma doença, nós estamos com algum problema, nós não somos aquele problema, né? Mas continuando a nossa ideia dos doshas, né?
Quer dizer, então nós teríamos um estado original e teríamos um estado de desequilíbrio. Inclusive a palavra dosha, ela tem, o significado dela em sânscrito, o significado seria, digamos, impureza, só que ele é um significado que não é muito bem entendido. Eu vi mesmo dentro do Ayurveda as pessoas tendo dificuldade para conseguir perceber esse significado, porque a palavra dosha, na realidade, ela tem um conceito imerso dentro dela de organização. Ou seja, os doshas, num prakriti, em que a pessoa está em equilíbrio, o seu contexto original, tá? Eles simplesmente formam a organização daquela pessoa, é o equilíbrio dela. No momento em que um dos doshas entra em desequilíbrio, aquele dosha passa a ser visível. Na hora em que ele passa a ser visível, ele assume o significado dele de impureza, de defeito. Né? Quer dizer, o conceito da palavra, as palavras sânscrito, em grego também, existe muito essa dificuldade que o ocidental tem de compreender, porque é um contexto inteiro. Você não tem com uma palavra só o significado dela, você tem que ter uma compreensão do que ela realmente significa dentro do seu contexto. Né? Então, quando os doshas estão em equilíbrios, eles significam a nossa organização, o nosso equilíbrio, o nosso código genético estável, equilibrado, saudável. O dosha, quando está equilibrado... Ele promove a nossa organização. Tá? Aí, quando ele não entra, quando um ou outro dosha entra em desequilíbrio, e um nunca entra sozinho, porque até o próprio desequilíbrio de um dosha vai promover o desequilíbrio de outro. Né? E aí, quando isso acontece, ele se torna visível. Cada dosha, ele tem a sua morada no nosso corpo, ou seja, em função do dosha que entrou em desequilíbrio, vai repercutir uma doença em um ou outro órgão de acordo com o dosha que entrou em desequilíbrio. Né? O vata, por exemplo, ele pega a nossa região do cólon, o pita, ele pega a nossa região do intestino delgado e o kapha, ele pega o nosso pulmão. Então, existem órgãos associados, quer dizer, isso não é só, eu estou dando uma forma simplificada, né? E que a gente chama de moradas do dosha. Então, à medida que é um dosha ou outro que entra em desequilíbrio, aquele órgão onde a sua morada, um ou outro, né? Dependendo do problema que for realmente, é que vai ser atingido. Isso gera a necessidade do terapeuta estar muito bem integrado com isso, ter bastante sintonia com isso, porque quando se trabalha uma pessoa, a gente não está trabalhando na realidade. Normalmente, quando ela vem até o terapeuta porque ela tem um problema, você não está trabalhando o que ela é. Você normalmente está trabalhando o que ela está. E quando isso acontece, se não houver uma percepção grande disso, você corre o risco de começar a trabalhar aquele problema e continuar trabalhando aquilo indeterminadamente, quando na realidade aquela pessoa não é aquilo, aquela pessoa está aquilo, ou seja, aquilo é um processo temporário, até que ela recupere o seu equilíbrio e sim, ela pode ter um programa de vida de acordo com o seu padrão original, com a sua prakriti, que seria o original, e não com a sua vikriti, que é o que ela está passando naquele momento. Né? A prakriti, na verdade, é um estado mais saudável, né? A prakriti é o estado de equilíbrio, seria o estado em que a pessoa está completamente iluminada. Não sei se poderia dizer isso, mas seria mais ou menos isso. O estado natural nosso, seria o estado natural dela, o estado natural do ser vivo, né? Exatamente. O estado natural dele é um estado de saúde, né? Um estado de saúde. De felicidade, saúde. Isso é uma das coisas que me chama muita atenção, porque nós temos um conceito, assim, de que eu vejo as pessoas encarando como sendo o normal ser doente. E, na verdade, o doutor de Prakshop até diz, nunca ninguém provou que é necessário ser doente. Né? Nunca ninguém provou a necessidade da doença. E eu não consigo enxergar o ser humano dessa forma. O ser humano, na verdade, eu costumo comparar isso a uma carroça, uma carruagem. Porque a carruagem, você tem uma carruagem e se
se você cuidar bem daquela carruagem, se você tratar dela bem, ela vai ter uma longa vida. Se você não tratar dela bem, ela vai ter problemas pelo caminho e pode acabar até muito antes do tempo que ela duraria. Mas se você tratar ela bem, ela tem um tempo de uso, que seria a velhice no nosso caso. Só que o paradigma da nossa época associou velhice à doença. E você vê muitas pessoas que se tornam velhos, doentes, porque é o que esperam ser. Porque, assim, aí a gente vai entrar em um monte de coisas aí, né, do nosso tempo, o envelhecimento, né, a nossa cultura, ela tende a negar o envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é uma expressão, ele se expressa no corpo, né? Através do cabelo branco, das rugas e de outras de outras mudanças no corpo que na nossa cultura nega essa mudança, né? A gente vê aí as pessoas que são consideradas saudáveis são aquelas que vão o tempo todo vão tentar tirar as rugas, fazer cirurgias, esticar a pele e cobrir o cabelo. Mas isso, a nossa psique, né? A nossa alma, a nossa psique, ela não está interessada nas cirurgias plásticas, né? Ela não está interessada nisso. Ela é igual, o exemplo que eu gosto de dar é o sol, né? O sol, na nossa vida, é igual ao sol. Ele nasce, chega meio-dia e ele começa a declinar. Não tem jeito, entendeu? Não tem solução para isso. Você pode até fingir que ele não está, acende as luzes, né? Tá ficando escuro, tá chegando próximo das 6 da tarde, 7, acende as luzes. Isso vale para o artificial, isso vale para o externo, mas para a alma não acende as luzes. A alma vive à noite, né? E esse distanciamento que a gente tem do artificial para o natural, né, do acender as luzes quando o sol está se pondo, isso gera conflitos, né? Conflitos internos, gera doenças, gera principalmente problemas emocionais, né? A melhor coisa que existe é você aceitar o que você é, né? Que é o que acho que a Ayurveda propõe, as terapias alternativas de uma forma geral, elas propõem a gente se aceitar como nós somos e respeitar o tempo, né? Respeitar o tempo. Esse não se aceitar já é o começo de algum problema. Já é o começo de um desequilíbrio que vai desencadear alguma doença. Não aceitar as marcas do tempo sobre o corpo, né? Que nós vivemos num paradigma que se destaca pelos conceitos, pelas normas e pelas regras de beleza, né? Essas regras, elas mudam de tempo em tempo, mas na medida em que alguém criou uma certa regra, as pessoas, Nietzsche diz que como que em bando, ele usa esse termo, elas têm uma necessidade muito grande de seguir essas regras. E muitas vezes elas não conseguem ter aquele tempo de pausa e de reflexão para perceber que é exatamente isso que está fazendo muitas vezes elas se agredirem a si mesmas, porque o que se vê hoje em dia é muita gente seguindo regras as quais elas detestam, usando roupas que extremamente desagradáveis, mas porque é o que se usa, porque é a moda. E isso criou um conceito de necessidade de se manter dentro do padrão para não ser discriminado. Isso gerou um certo medo que eu acho interessante, que gerou até um outro lado. Aquele que sai do padrão normalmente é endeusado, porque as pessoas não têm coragem de fazer isso.
né? E normalmente quem sai do padrão é que dita moda. Porque você vê, às vezes a moda é isso, 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 e de repente aparece totalmente alguma coisa diferente, que em um mês aquilo que é a antítese de alguma coisa que era antes virou moda. Mas o que existe, acho que existe uma dicotomia, uma cisão mesmo, né, entre a cultura, entre a nossa cultura e a nossa, o nosso desenvolvimento psicológico, né? A nossa cultura, ela parece que andam os dois em caminhos opostos, né? O nosso desenvolvimento psicológico, natural, a nossa cultura, ela não, parece que ela nega o tempo todo o caminho natural do nosso ser desenvolvimento, humano, do ser humano. Isso também tem muito a ver com o paradigma em que nós vivemos. As pessoas, elas vivem num paradigma de medo, a todos os níveis. E o medo, basicamente, gera o medo de mudar. A primeira coisa que o medo gera é você querer se manter no teu status quo. E esse medo de mudar, eu acho que está interferindo muito na questão da saúde, porque as pessoas têm medo do que é novo e é aquela história. Quando você procura controvérsia, você encontra controvérsia. Quando você procura esclarecimento, você encontra esclarecimento. E se a pessoa, por exemplo, procurar esclarecimento, ela vai encontrar. Se a pessoa, por exemplo, muitas vezes elas têm necessidade de se manter dentro de uma medicina tradicional da alopatia, porque tem medo daquilo que é novo. Agora, se elas abrissem as portas para, pelo menos, observar, se questionar como é que é o novo, muitas vezes, se elas vão em busca do esclarecimento, esse esclarecimento que vem a elas, né, vai mostrar que pode ser que aquilo seja um caminho melhor que o outro. Mas há um medo muito grande de fazer isso. Por isso eu costumo dizer que a função do terapeuta, na realidade, ninguém cura ninguém, né? Nem terapeuta, nem médico, ninguém. Mas a função básica do terapeuta é despertar aquela pessoa para a vida, fazer ela acordar. Porque na hora em que ela acorda, ela vê que existe uma imensidão de outras possibilidades. E aí ela vai ter a possibilidade de descobrir qual é a possibilidade dela. Porque a possibilidade de cada um é diferente. Não existe esse sistema de massa. Nós não somos só corpo. A Ayurveda fala isso bem claro, é a base dela. Nós somos uma tríade, corpo, mente e alma. Então, essa tríade é que nem um navio no mar. Você não tem como seguir a trilha daquele navio, porque depois que ele passou, aquilo sumiu. Aquela trilha era dela, daquele navio. A gente está falando em conceitos de saúde e doença, aí acho que a Ayurveda está muito ligada à saúde, né, e não à doença. E não à doença. No Ocidente, a definição de saúde para o ocidental é a ausência de doenças. Né? O que é saúde? Exatamente saúde isso que eu estou não ter doenças. E no Oriente, eu não vejo assim, eu vejo que o conceito oriental é a saúde e a capacidade que você tem de se superar. Né? Exatamente. Então, você medindo essas duas coisas, você pode ver, às vezes, pessoas que... Quantos de nós não conhecem pessoas que não têm nada assim, não têm doenças, né? Mas não, estão ali deprimidas, estão ali... aquela vida assim muito... Não desenvolveram uma doença física, mas já estão com uma doença mental. Não desenvolveram uma doença física, mas não tem aquela energia, digamos assim, aquele fogo. Né? Enquanto que tem outros que estão aí em cadeira de roda, são cegos e estão aí com uma capacidade de contribuindo com a sociedade. Então, quem é o doente? Né? É aquele que está numa cadeira de rodas, mas que está ali contribuindo, está vivendo, está modificando a sociedade, está cheio de entusiasmo, tá? Ou é aquele que não tem doença, mas que está lá parar, esperando os dias passarem. Né? Quem é o doente e quem é o saudável? Para a nossa sociedade, o doente é aquele que está na cadeira de rodas, que tem um diagnóstico. E o saudável é aquele que está lá em casa, assim, todo passivo, infeliz, mas que não tem doença. Os exames estão todos dentro
das faixas, né? Então, quando a gente está falando aqui de paradigma, né, de saúde e doença, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas vamos voltar para a Ayurveda, vamos falar um pouquinho sobre como é que esse conhecimento da Ayurveda, esse assunto daria para a gente ficar aqui várias horas falando, né? Mas vamos tentar trazer isso para a coisa prática, né? Como é que a Ayurveda, ou a Ayurveda, pode auxiliar, nos auxiliar, a pessoa que está nos assistindo agora, como é que a Ayurveda pode auxiliar a pessoa que está lá na sua casa agora, lá nos assistindo agora? Como é que isso pode trazer assim, de benefício? Como é que pode mudar o nosso dia a dia? O Ayurveda, ele basicamente, a filosofia Ayurveda, ela fala do que eu acabei de falar agora há pouco, dessa integração corpo, mente e alma. Nós não somos exclusivamente um corpo, né? Nós temos uma integração de corpo, mente e alma. E seria até interessante a gente tentar perceber que a nossa tendência sempre é de pensar, de questionar, será que nós temos alma ou não? Você vê muito isso, né? E às vezes eu me pergunto, e isso, a Ayurveda corrobora muito isso, que será que nós somos um corpo que temos alma ou será que nós somos uma alma que num certo momento tivemos que adquirir um corpo, né? Ganhamos um corpo, né? E olhando por esse prisma, a Ayurveda trabalha basicamente, ela não trabalha com prevenção. Isso é uma coisa que muitas vezes se fala, inclusive de outras medicinas, e esse é um termo que parece assim inocente, mas não é. Porque vem aquela história que eu falei agora há pouco, do Deepak Chopra. Ninguém provou ainda que tem que ser doente, né? A necessidade da doença. Então, quando a gente fala em prevenção, já existe uma mentalidade pré-estabelecida, né, de que a doença é o inevitável, a doença é o normal. Isso não é verdade. Né? Então, quando você, em vez de trabalhar com prevenção, trabalha simplesmente com realização de vida, que é isso, você está bem, porque também tem uma coisa que você estava falando, você vê muitas vezes, você fala com uma pessoa, e ela diz, não, eu sou muito saudável. Aí você continua conversando e descobre que o saudável dela é porque mas ela toma 3, 4 alopatias para se manter saudável. Então, ela não está saudável, né? Se houver um cataclisma que não possa mais comprar remédios, como é que essa pessoa vai ficar? Como é que essa pessoa vai viver? Né? Então, se bastar a si mesmo conseguir viver bem, feliz, saudável, esse é a função básica do Ayurveda. É isso que ele tenta passar para nós na filosofia. Mas eu te pergunto uma coisa. Isso é uma dificuldade que eu tenho para mim mesmo, né? Como é que a gente consegue, assim, viver em harmonia num mundo tão conturbado, né? Então, assim, ó, eu vou me isolar Se você se isolar, você já não está mais saudável, já não estou né? saudável. E ao mesmo então, tempo, questão é que normalmente, se você observar as pessoas, eu já tive até estudando isso e essas questões me vieram já na cabeça, e você começa a pesquisar, por exemplo, até em campos de concentração, você vê que o problema não está no mundo, o problema está na percepção que nós temos do mundo. Então você vê às vezes 2, 3, 4, 5 pessoas ou mais se defrontando com o mesmo problema e cada uma reage a esse problema de uma forma diferente. Então, na verdade, a questão está em nós mesmos, né? No Ayurveda, ele coloca que existe um tripé, uma tríade, que pode nos manter saudáveis, né? Se a gente falar a nível corporal, essa tríade seria a alimentação, o sono e a respiração. Basicamente, essas 3 coisas. A gente pode falar depois na questão da alimentação, né? Tem umas coisas assim básicas, interessantes, que todo mundo pode fazer. Mas existem os outros 2 fatores, que seria a respiração e o sono. Na realidade, essa tríade também poderia se configurar como ter um corpo saudável, que seria a alimentação, ter uma mente
aberta, disposta, né? E ter um espírito equilibrado, harmonioso. Então, se nós conseguimos manter essas três, o que eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que isso aí seria o processo ideal, nós conseguimos viver harmonia, tanto, como eu costumo dizer, no templo, como no meio dos outros. Porque, na verdade, não é nem o mundo que gera o problema, são os outros. Se não houvessem os outros, o mundo não nos geraria problemas, né? Então, o nosso teste, a nossa grande prova é o outro, né? Como já dizia, acho que é Sartre, que o nosso inferno é o outro, né? Porque exatamente é esse o nosso grande teste. É como eu vou me sentir, como vai ser a minha emoção, como vai ser a minha percepção, como vai ser a minha reação, como vai ser tudo em mim em função do outro, de como o outro age comigo. E normalmente o que acontece é que você já cresce, né, dentro de um agendamento em que você começa a fazer tudo para agradar o outro. Você muitas vezes deixa de fazer o que você quer, o que você gostaria, ou o que você acha até que é certo, para fazer o que você acha que o outro para fazer o que o outro quer que você faça. E pior do que isso, muitas vezes nós deixamos de tomar as atitudes que nós achamos corretas, não é nem para fazer o que o outro quer que nós façamos, mas para fazer o que a gente acha que o outro quer que a gente faça. O que eu vejo, assim, hoje, no equilíbrio da gente viver em harmonia, como você está falando, né? O corpo, a alimentação, o sono e a respiração, né? Aí a gente, na verdade, a gente cria um mundo, que você falou, né? A gente cria nós nos aprisionamos dentro de um mundo que nós criamos. Isso né? mesmo. E aí esse mundo é um mundo que nós criamos, um mundo altamente reativo. Doente. E reativo. O problema principal nosso é ser reativo. Então, e você está vendo isso todos os dias ultimamente, então, todo dia, toda hora. Você está vendo isso. Aí você fala assim, mas eu crio uma rotina na minha vida de acordar às 6 da manhã e dormir às 11. E a gente sempre diz assim, mas eu preciso disso, porque quem que vai pagar minhas contas? Mas aí, na minha vida profissional, eu vejo que muitas vezes, por mais que a gente ache isso que nós precisamos, mas às vezes o nosso corpo é traiçoeiro. O corpo te tira disso. Através da doença. Aí você fala assim, mas aí ele te tira dessa. Eu preciso acordar todo dia 6 da manhã, tomar meu café correndo, almoçar correndo e sair sempre correndo. E um dia o teu corpo te tira disso e fala assim, ó, você vai estar numa cama. E a vida vai continuar. Muitas vezes a própria pessoa, o corpo é um mensageiro do que ela realmente gostaria de fazer e não tem coragem. Né? Porque é muito interessante que você vê, por exemplo, pessoas que têm necessidade de alguma coisa, de fazer alguma coisa e nunca podem, porque não tem tempo, porque tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Um dia, ela não quer fazer aquilo, ela está fazendo aquilo, as pernas dela, vamos supor, pode acontecer outras coisas. Numa determinada pessoa, as pernas dela não vão aguentar, ela vai começar, vamos dizer, a ter varizes, ou ela vai começar a ter uma trombose, ela vai começar a ter alguma coisa, e aí ela vai estar legitimada para fazer o que ela gostaria de fazer. Ora, se houvesse uma consciência maior, ela poderia fazer o que ela gostaria de fazer sem infringir as normas vigentes. Ela poderia tentar um acordo, ela poderia se colocar com mais clareza. Sim, quando você investe na sua saúde, porque a saúde demanda tempo, entendeu? A saúde demanda tempo interno. Esse é o nosso maior problema. Também. Sim, mas tempo interno primordialmente, porque se você tirar só tempo externo para cuidar da sua saúde, mas se não se voltar para dentro de si mesmo... Não, concordo com você. Não adianta. Mas a partir do momento em que você... Saúde no sentido não é só de cuidar do corpo,
não é isso, é mais do que isso, né? É de você cuidar da sua mente, de você respeitar o tempo, você ter tempo para você, isso, a saúde demanda tempo. E a nossa vida, o nosso mundo, né? Mas eu costumo dizer que todo mundo tem tempo para aquilo que quer fazer. Sim. Porque você vê pessoas aí, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para meditar, vamos supor, né? Que meditar tem uma palavra assim meio bagunçada, mas aí teria que ver o que as pessoas entendem por meditar, que muita gente entende por meditar uma coisa que não é meditar, né? A maioria exatamente, mas aí você diz, não, você poderia fazer isso, as seria bom para a sua meditar saúde. É desestressar, né? Mas você vê, terminando, você vê que as pessoas às vezes dizem, eu não tenho tempo para isso, mas aí ela tem tempo para ver televisão, E não que televisão é bom ver televisão, é gostoso. Mas tem tempo uma série de outras coisas que elas não dizem, eu não tenho tempo para isso, né? E às vezes você vê a pessoa está doente, está mal e tem tempo para uma série de coisas, ela tem tempo para ir ficar numa pessoa, por exemplo, que dependa do INSS, né? Ela vai ter tempo para ficar horas numa fila lá, quando de repente se ela fizesse alguns exercícios respiratórios, quando ela fizesse certas coisas, tudo bem que às vezes falta conhecimento, mas mesmo em pessoas que têm esse conhecimento, existe já uma tendência de você correr para o outro, nunca de você correr para você mesmo, é isso que eu estou querendo dizer. Uhum. E essa dificuldade, eu acho que é uma dificuldade que as pessoas tinham que começar a aprender. A gente corre primeiro para si mesmo, né? Depois para o outro. Quer dizer, até Cristo na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não posso amar como a mim mesmo se eu não me amo. Então, eu nunca vou poder amar o outro, né? E isso eu vejo acontecer muito. As pessoas não têm muito bem noção. Quando você diz eu não tenho tempo, esse não tenho tempo não é exatamente não tenho tempo. Ele está querendo, na realidade, dizer, não digo sempre, tá? Não é todos os casos, não é uma regra geral. Mas na maioria dos casos, o que ela está querendo dizer é que eu não estou disposta a me empenhar eu mesmo, eu inteira, na minha cura. Isso você vê, um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, eu observo as pessoas e eu vejo isso. É raro você encontrar uma pessoa que respire corretamente. As pessoas, elas estão carregadas de emoções com as quais elas não querem lidar. E na hora que você represa uma emoção, a primeira coisa que você faz é retesar a sua respiração. Então, normalmente, elas respiram ao contrário. Na hora em que o estômago teria que estar saindo e o ar entrando, se elas se observarem, elas estão fazendo o oposto. O ar está entrando e elas estão retesando. Por quê? Porque à medida que você mexe, na medida em que você respira corretamente, por isso eu falei que tem uma conotação física no Ayurveda respirar, mas tem uma outra conotação. À medida em que você respira corretamente, você aprende a lidar com as suas emoções. E muitas vezes a pessoa não está disposta a lidar com a raiva que ela está sentindo, com a tristeza, na verdade, que ela está sentindo. Você aprende a lidar com as suas emoções e depois você respira corretamente, né? Na realidade, se você for fazer isso num processo linear, poderia até se dizer isso, mas o que acontece é que as coisas acontecem, muitas vezes, elas têm um caminho de vai e volta. Então, muitas vezes acontece de você fazer exercícios respiratórios, como é o nome dele, que foi discípulo de Freud, ele fazia muito isso. Jung? Não, o outro. Adler? Não, o outro que trabalhou junto com Jung. Com Jung? Me fugiu o nome, Me fugiu totalmente o nome, mas ele fazia muitas... Bloiler? Não. Ele fez o Organosmóvel. Reich. William Reich. O Reich, inclusive, você vê muitas descrições de cenas, inclusive até o Alexandre Lowen estudou com ele e ele narra, né? O Alexandre Lowen narra no livro dele a primeira sessão que ele teve em que a única coisa que o Reich queria que ele fizesse era respirar corretamente, né? Que eu estou falando, dilatando, deixando subir o estômago, fazer a respiração abdominal mesmo e tal. E de repente, diz que subiu
era assim um pacote de emoções tão grande que subiu que ele saiu gritando. Então, isso é possível, é que nem na medicina oriental, você muitas vezes, normalmente, vamos dizer, o medo mexe com a bexiga e você vai ter um problema na bexiga, mas quando você cura, trata da bexiga, toma alguma coisa da homeopatia, toma alguma coisa da fitoterapia e você começa a promover a cura da tua bexiga, fatalmente o teu medo vai diminuir. Agora, você tem que trabalhar o medo, que é o que você falou antes, porque senão volta a ficar com problema de novo no rim ou na bexiga, né? Então, mas é um caminho de vai e volta. Então, a respiração, uma pessoa que faça yoga com um bom professor que ensine uma respiração correta, ou Tai Chi Chuan com um bom professor que ensine a forma correta, que não faça só como se fosse uma coisa, gestos aleatórios e uma coisa esteticamente bonita, mas como uma coisa realmente que promova a saúde, ela vai começar a ter mais possibilidades de se descobrir. E aí ela vai ter que fazer, aí vem o que você falou, ela vai ter que começar a se trabalhar para poder, porque é o teu negócio, é um caminho de vai e volta. Então... eu acho que a Ayurveda, ela é um conhecimento, é uma terapia que ela faz, na medida em que a gente entra dentro dela, né, assim, para se dedicar é como se a gente tivesse que pisar no freio, né? A gente aprende, eu acho que a nossa vida ocidental, do mundo moderno, é uma vida muito acelerada. E esse aceleramento não é natural, né? Ele é um aceleramento doentio, né? E aí, quando a gente entra nessa Ayurveda, a gente começa a ter que pisar no freio e perceber que a gente está muito acelerado, que a gente tem que diminuir. Principalmente porque o que eu percebo é que isso que você falou, colocou muito bem, esse acelerado, as pessoas normalmente tendem a achar que foi o mundo que está à volta delas, né? Foi a época da comunicação, o mundo em que nós vivemos, as coisas o que as coisas exigem de nós. Então, a tendência é a gente achar que está acelerado por causa disso, mas se a gente começar a tentar entrar um pouco dentro de si mesmo, vai perceber que é o contrário. A gente se permite e até pede para entrar nesse esquema porque a gente não está mais conseguindo pisar no freio e devagar e se olhar. E existem também as medidas radicais, né? Aí tem aquelas pessoas que de repente radicalizam. Eu não como mais isso, eu não assisto mais televisão, eu não faço mais isso. Não é isso. O mundo moderno, ele traz coisas muito boas pra gente, né? Coisas muito, o equilíbrio muito que está legais. faltando, Exatamente. Tanto para um lado como para o outro. Tanto na medicina também ocidental, eu sempre falo isso. Eu acho o antibiótico um medicamento fantástico. Se não fosse o antibiótico, a gente não viveria em cidades. Agora, hoje, existe um exagero do uso do remédio, né? O excesso é um Então, como existem procedimentos da medicina que são coisas maravilhosas, mas que o exagero deles é que acaba trazendo um malefício para nós. Como o exagero de ver televisão, o exagero de comer alimentos, enfim, todos os exageros. Hoje a gente vive mais do lado do exagero, né? Em todos os sentidos. A nossa sociedade ela está dentro do exagero. Muitas vezes, mesmo nas medicinas alternativas, a gente vê isso. E não é uma coisa positiva. A pessoa que diz, não, eu simplesmente não faço mais isso, aí larga alguma coisa, de repente, tudo de lado e radicaliza e vira um certo fanatismo. Claro. Aquilo também não é positivo e não vai gerar resultados positivos. O próprio Buda, né? Siddhartha Gautama, ele fez anos em posição de lótus, meditando, e de repente ele levanta e fala assim, eu não tenho mais que ficar meditando. E os discípulos dele ficaram muito chateados com ele, né? Não, mas mestre, você tem que continuar aqui, não. Eu tenho que ir para o mundo, né? Eu tenho que viver no mundo. Dizem que ele, olhando a história dele, é uma coisa interessante, como é que ele teve esse insight. Ele viu uma balsa passando e duas pessoas conversavam sobre o instrumento que estavam tocando e um dizia para o outro que tem que ter cuidado para afinar o instrumento, porque se você estica demais a corda, ela arrebenta, e se você deixar ela muito frouxa, ela não emite som.
Então, tem que haver o equilíbrio. Foi daí que surgiu na mente dele essa questão que se coloca no budismo, que é o caminho do meio, né? Foi exatamente daí, desse conceito de você nem ir para um extremo, nem ir para o outro. Mas eu acho que hoje, quando a gente fala da Ayurveda, a gente está falando de uma filosofia que a gente está num extremo hoje, na questão da saúde e da doença. Hoje a gente está num extremo que é o extremo do quase a corda arrebentando, né? Porque a gente está ali apesar que muitos estão no outro extremo, né? Sim, mas assim, eu digo a sociedade como um todo, ela está ali naquele negócio de querer se rejuvenescer a qualquer preço, quando o corpo, na verdade, não entende isso, né? O corpo biológico, ele não entende isso, ele entende que ele vai chegar um momento... E esse rejuvenescimento é fictício, né? Então, a gente está todo numa era artificial, falsamente artificial, né? Uma ilusão, né? Na Ayurveda também é muito maia, né? Na filosofia védica, nós estamos na ilusão de que um monte de coisas vão fazer com que a gente fique mais jovem, isso é ilusão, entendeu? É ilusão, é pura ilusão, porque vai chegar um momento... É uma ilusão de aparência, e é engraçado que as pessoas se nós não somos Highlander, né? Vai chegar um momento que a luz vai apagar, entendeu? Não tem jeito, então a gente tem que... O Jung falava isso, né? Depois do meio-dia, a gente tem que se conscientizar de que o sol está descendo. E não existe nada mais bonito do que o entardecer, né? O final, o pôr do sol é o mais bonito do dia, né? Uhum. Então, psicologicamente, se a gente conseguir perceber isso, que esse caminho do entardecer consciente, não fugir dele, se a gente conseguir perceber e entrar no ritmo dele, perceber que o entardecer que é o momento mais maravilhoso da vida, mas hoje poucas pessoas conseguem entender isso, porque nossa sociedade puxa ao contrário, né? Ela quer quando a gente entra, começa o sol se pôr, acende as luzes, né? Acende as luzes porque está ficando escuro, né? Isso interiormente, né, é tomar psicotrópico, tomar um monte de drogas, né, que fazem a gente não sentir. A pessoa fugindo cada vez mais de si não mesma, sentir né? o processo natural, o caminho natural do envelhecimento, que ele, em última instância, ele é muito bonito, né? Que em outras sociedades, o idoso, o velho, ele é tido como o sábio, o velho sábio, né? Na maior parte das sociedades, não é o jovem, o belo e o bonito, né? Na nossa sociedade, é o jovem que é o belo, bonito. Na maior parte das sociedades, é o velho. Ele é que é o belo e que é o bonito. Por causa do que eu falei um pouco antes, que é a questão de que nós associamos velhice à doença. Sim, mas na verdade a velhice é uma sabedoria. E pode ser a pessoa pode ter uma velhice saudável. Não existe porque o bonito da pessoa idosa é justamente a sabedoria que ele tem, que isso não, né, que está escrito no corpo, né, nas rugas, nos cabelos. Está escrito isso no corpo dele. E o jovem não tem isso. O jovem só tem o corpo. O idoso, ele tem o corpo e toda uma experiência, né, que é única, né, e que é o maior tesouro que ele tem, que é o que ele vai levar, que vai sobreviver ao corpo, né? É essa experiência, é o que vai sobreviver ao corpo, né? Esse aprendizado. É o aprendizado. Então, nós estamos chegando ao final do programa. A gente poderia ficar falando aqui, né, sobre a Ayurveda, vamos ver se a gente fala outras vezes. A gente começou, na verdade, a falar, né, e tem tanta coisa que isso faz brotar, né? Tem, exatamente. Da Ayurveda a gente pode falar da yoga, da meditação. Coisas. E mesmo do próprio Ayurveda, não falamos. Quase não falamos, mas vamos marcar uma outra vez para você vir aqui. A gente talvez falar um pouco mais sobre fazer um programa talvez só de alimentação, Ayurveda, né? Falar mais sobre a questão da carne, né? Que na Índia, né, não se come carne. Não, a Ayurveda especificamente, ela não abole a carne. Não, né? Agora, normalmente, a maioria não come carne.
Mas por uma cultura, né, indiana, né? Muitas pessoas, quer dizer, é uma questão É como aqui. Muitas pessoas acham que não deve, outras acham que deve. Eu acho que né? isso não, assim, é uma questão, eu entendo, assim, a questão de não comer carne muito, assim, como isso é uma opinião minha. Se fosse algo, assim, que espiritualizasse as pessoas, não existiriam crimes bárbaros na Índia, né? E existem crimes bárbaros na Índia, a gente tem acompanhado na televisão várias vezes, pessoas que são vegetarianas e que fazem barbaridades. Então, eu não vejo, eu vejo mais como uma questão cultural importante e tal, mas não acho que... Mas eu acho que a gente poderia falar numa próxima oportunidade sobre a questão da alimentação, e a alimentação ligada, da ayurvédica, ligada a hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis de alimentação. E da própria vida mesmo. Né? Como é que se a gente pode... Isso seria um tema, né? E outras coisas que eu vou te chamar outras vezes para vir aqui, para a gente aprofundar esse tema. Como eu disse, estamos chegando ao final do programa. Lembrando que o programa tem a sua reprise nas quintas-feiras às 22 horas. E agora, às terças-feiras, às 12h20. E até a próxima semana com mais um programa PIC Saúde, práticas integrativas e complementares em saúde. Uma boa tarde a todos.